Olá, meu nome é Ítalo Cássio, eu sou médico veterinário e coordenador técnico da Rede Seres. Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre a diarreia nos felinos. Em casa, para a gente conseguir identificar que o gato está com diarreia ou não, é um pouquinho mais difícil, principalmente porque eles utilizam a caixa de areia. A gente pode verificar na caixa de areia a presença das fezes, então são mais estruturais, né? A gente consegue ver o formato, principalmente utilizando uma areia que não forma torrões, mas se for uma areia que forma torrões, as fezes vão estar com aspectos de urina. Evidentemente, vai estar presente o odor característico, a coloração característica de fezes. Então a gente consegue identificar dessa maneira. A diarreia em gatos, a gente tem um leque de possibilidades, né? A gente pode ter uma causa muito simples, ou seja, ele comeu algo no ambiente que fez mal, ou seja, presença de bactéria, ou comeu alguma plantinha que tem em casa e desencadeou uma diarreia, até as doenças mais graves, uma pancreatite, ele pode ter uma doença inflamatória intestinal crônica, que são alterações mais graves. Então são inúmeras possibilidades. Claro, a gente sempre vai para a mais simples de toda, então a gente vai caminhar pensando em verminose, pensando se comeu alguma ingesta que não faz parte do habitual dele, se tem intoxicação por plantas, por algum inseto, por algum animalzinho menor, né, um aracnídeo que ele possa ter ingerido também, pode desenvolver a diarreia, e depois a gente passa para as causas mais graves. A diarreia, por mais de 24 horas, em gatos, a gente já recomenda que seja feita uma avaliação médica investigativa, porque alguma coisa saiu do normal. Por mais que seja um desbalanço da microbiota presente, a gente chama isso de disbiose, ou seja, as bactérias que estão ali no intestino não estão na quantidade adequada, ou não é a bactéria adequada que está ali presente. Então, por mais que seja algo que a gente consiga fazer um tratamento mais simples, eu preciso enxergar que é realmente apenas isso. Pensando no gato que ele tem dificuldade de ingerir água, nossa grande preocupação é que esse gato desidrate um período maior do que 24 horas, a gente tem que estimulá-lo a beber água. Se ele não aceitar essa ingestão de água adequada, a gente já tem que encaminhá-lo para um serviço médico veterinário. O tratamento é bastante diversificado, né? Pensando numa causa simples, numa verminose que também gera diarreia, eu trato com vermífugo. Pensando numa causa mais complexa, por exemplo, ele está com uma diarreia porque ele tem um quadro de doença inflamatória intestinal crônica, eu tenho que tratar especificamente o sistema gastrointestinal. Olá, Aline, importante a sua pergunta, tendo em vista que os gatos têm muita dificuldade em ir lá sozinho no potinho de água e beber água, né? O soro caseiro, nós temos algumas recomendações, então como ele tem um sabor específico, os gatos não costumam aceitar com grande facilidade. Alguns gatos preferem beber água de coco e é sempre numa temperatura mais baixa, então menor do que 21 graus até 15 graus, que seria o ideal para esse gato ingerir. Eles preferem esse tipo de bebida e é uma bebida que, consequentemente, a gente tem uma quantidade alta de potássio que auxilia na recuperação do paciente. Então é uma opção para a gente fornecer para esse gato, sim. Existem outros suportes de ingestão de água com adição de eletrólitos, que são pequenas formulações que existem em farmácia, onde a gente pode recomendar para que a gente faça uma mistura e ele faça a ingestão dessa água. Porém, sempre lembrando que os gatos têm dificuldade em aceitar esses alimentos ou bebidas que tenham um sabor que eles não costumam ter frequentemente na sua rotina. Existem alimentos aconselhados e a gente sempre pensa no que está desencadeando essa diarreia, mas existem rações formuladas especificamente para o paciente que está com uma gastroenterite. Então eu busco essas alimentações, mas sempre
sob supervisão médica. Se a gente começa a fazer uso dessa alimentação quando ele tiver uma diarreia em um dia, por exemplo, talvez não seja o ideal naquele momento, porque ele está passando por uma alteração simples gastroentérica. Existe, gatos eles sofrem com os estímulos ambientais de maneira geral. Então, quando a gente muda ele de ambiente, quando a gente introduz um novo pet em casa, ele pode sim sofrer uma descarga adrenérgica, nada mais é do que um aumento do número de cortisol circulante no organismo, e isso desencadeia alterações gastrointestinais. Então, eu envolvo tanto a parte de estômago, gástrica, quanto a parte de alças intestinais, entérica. E aí a gente chama isso de gastroenterite.